Então, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Educando Crianças com Você. É isso aí mesmo. Toda semana estamos aqui juntinhos para conversarmos, pensarmos sobre essa maravilhosa missão de formação e educação dos nossos filhos. Nossa, e tem tanta coisa pra gente conversar, né, gente? Cada coisa que a gente escuta e que muitas vezes a gente fica sem saber como agir, a gente fica sem saber como pensar, que comportamento nós vamos ter em relação a determinadas coisas. Ai, são tantas situações, né? Mas que bom que podemos conversar, que bom que podemos estar juntos, que bom que podemos ter esse momento, sabe? Eu tava pensando, há muitos anos, né? Nós não tínhamos toda essa facilidade, né? De trocarmos experiências, de conversarmos, de ouvirmos de pessoas que têm estudado, têm se empenhado a trazer um conteúdo de qualidade. A gente não tinha essa oportunidade de ouvir com tanta facilidade essas pessoas, né? A gente tinha que ir nas palestras, a gente tinha que comprar livros, a gente tinha que fazer tantas coisas, e não é que a gente não tem que fazer, pelo contrário, viu, gente? Nós temos que continuar fazendo todas essas coisas, inclusive para honrar o trabalho de todas essas pessoas que têm se esforçado nas palestras, nos livros e etc, né? Mas que alegria a gente poder ter esse momento assim também de lives, né? Onde a gente consegue alcançar mais e mais pessoas por meio da internet. E isso é maravilhoso. E para mim é um privilégio, uma oportunidade estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio, uma oportunidade estar aqui toda semana compartilhando um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração, um pouquinho do que eu tenho estudado. São tantas coisas, né, que a gente pode compartilhar. Então, gente, é importante, sabe, a gente ter esse compromisso, primeiro com Deus, de buscar realmente nos capacitar, buscar realmente aprender, buscar realmente refletir sobre como nós temos educado e formado os nossos filhos. E tem muito conhecimento aí, né? E nós temos que buscar agora a construção do entendimento. Nós temos que buscar agora refletir sobre as nossas práticas e buscar fazer o melhor, porque Deus nos confiou os nossos filhos, que são o nosso presente maravilhoso, a nossa herança, e isso não significa que nós vamos acertar em tudo, que nós não vamos errar, mas se nós temos o privilégio de poder ouvir pessoas, né? Se nós temos o privilégio de podermos nos capacitar com pessoas que têm buscado estudar, buscado, né, trazer realmente um conhecimento e um entendimento que edifica, nós não podemos perder essa oportunidade. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu consegui elencar 10 erros que os pais cometem no momento que estão ali, naquele processo de formação da identidade dos filhos, tá? Esse processo de formação da identidade, gente, ele acontece durante toda a vida, ok? Nós, enquanto nós vivermos, nós estamos sendo moldados, confrontados, nós estamos sendo provocados a refletir sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente acredita. Então, esse processo de construção da identidade, ele acontece durante toda a vida, tá? Mas existe 2 momentos, né, que são muito importantes, que é a primeira infância e também a adolescência. Primeira infância, segunda infância e a adolescência. Na verdade, esses 3 momentos, tá? Esses 3 momentos, eles são importantíssimos para realmente firmar, para realmente a gente fundamentar a identidade. Para quê? Para que quando chegue lá na adolescência,
os nossos filhos não fiquem confusos sobre a real identidade deles. Mas não significa que você fundamentando ali na primeira e segunda infância e na adolescência, que esse trabalho parou, né? Na verdade, você já fez a parte principal, como pai e como mãe. A partir de agora, você vai ser a influência, você vai dar manutenção nesses processos de construção da identidade e de formação. Então é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente para pensar, quando Jesus foi batizado, né? João Batista batizou Jesus. E assim que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu como uma pomba. E o que Jesus ouviu? Qual foi a voz, né? Lá em Mateus 3, está escrito assim, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem eu me agrado. Jesus já era adulto. Jesus já tinha passado por todo aquele processo com seus pais, José e Maria, e com o próprio Deus, durante a infância e a adolescência. E ali Jesus já era adulto. Mas ali, depois do batismo, ele ouviu essa confirmação de quem ele era. O filho amado, em quem Deus tem muito prazer. E é tão interessante que a Bíblia continua dizendo que depois do batismo, o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para que ele pudesse ser tentado pelo diabo, para que ele pudesse passar por essa provação e nos mostrar que uma identidade bem formada, ela nos ajuda a não ceder às tentações. E olha que interessante, depois que Jesus ouviu, mesmo já sendo adulto, você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, quando ele foi levado para o deserto e quando o diabo começou a tentá-lo, é tão interessante que a primeira coisa que o diabo disse para Jesus: se você é o filho de Deus. Imediatamente, o diabo tocou na identidade de Jesus. Gente, isso é muito forte. Isso nos ensina demais. Isso nos ensina demais. Jesus teve a sua identidade firmada e reafirmada assim que ele batizou. Depois do batismo, imediatamente ele foi levado para o deserto para ser tentado e aprovado. E ali ele nos mostrou que uma identidade bem formada faz com que a gente consiga não ceder às tentações. Então, lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim: Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Jesus respondeu: As escrituras também dizem: Não ponha o Senhor à prova. Lá no versículo 3, então o diabo lhe disse novamente: Se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. E Jesus resistiu. As escrituras dizem que nem só de pão viverá o homem. Isso é muito lindo, gente. E lá no versículo 12, Jesus diz: As escrituras dizem: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ali, Jesus já tinha sido aprovado. Como que uma identidade bem formada, como que uma identidade clarificada,
é capaz de proteger os nossos filhos para que eles não venham a ceder às tentações, para que eles não venham a ceder ao que esse mundo está oferecendo. Isso é incrível, gente, é incrível. Só que constantemente nós somos bombardeados com verdades a nosso respeito. E essas verdades são baseadas em fatos, padrões, pensamentos humanos, que muitas vezes foram estabelecidos por nós mesmos ou pela sociedade que está ao nosso redor. E é por isso que nós temos que ser cercados por verdades. Mas quais verdades? A única verdade, que é aquela descrita na palavra de Deus. Porque constantemente vai ter um diabo dizendo pra gente: se você é o filho de Deus, se você é a imagem e semelhança do seu Criador, se... E é a nossa identidade bem formada que vai dizer: se não, eu sou. E porque eu sou, o meu comportamento é diferente. Porque é a identidade que molda o comportamento e não o contrário. Não é o comportamento que molda a identidade. É a identidade que molda o comportamento. Quando eu sei quem sou, quando eu sei de qual história eu faço parte, o meu comportamento, as minhas ações, os meus pensamentos, a minha fala, naturalmente muda. Naturalmente. Mas eu tinha dito para vocês que eu elenquei 10 erros. 10 erros que muitas vezes os pais cometem nesse processo de formação da identidade dos filhos, quando eles ainda são crianças ou adolescentes. Aqui a gente conversou muito sobre Jesus e sobre o fato de quando ele era adulto. Nós conversamos muito sobre isso. Mas eu já expliquei para vocês que a formação da identidade ela é durante toda a vida. Mas existe uma fundamentação. E esse fundamento acontece na infância e na adolescência. E eu elenquei, então, 10 erros que muitas vezes a gente comete sem perceber. Só que, antes de eu falar para vocês esses 10 erros, eu quero pedir duas coisas. Primeiro, coloca um joinha aí para mim, um joinha, ou escreve sim, se tudo que eu falei até agora está fazendo sentido para você. Só para eu saber se você está entendendo. Acredito que vocês já tenham feito isso, porque vocês são meus parceiros aqui, né? Então agora eu quero falar sobre esses 10 erros que normalmente a gente comete quando a gente começa a trabalhar a formação da identidade dos nossos filhos. E isso, gente, desde a barriguinha da nossa mãe. Desde que nós estamos na barriga da nossa mãe, a criança, ela já sente. Ela já sente rejeição, ela já entende muitas coisas que a mãe sente e muitas coisas que a gente fala, ou muito das nossas reações vão de fato prejudicar, trazer insegurança, trazer desconforto para esse bebê. Então, se você parar para pensar, hoje em dia tá na moda aí o tal do chá revelação. Gente, mas eu não sei vocês, mas quantos vídeos, até de memes, que a gente vê por aí, de chá revelação, de que quando o casal descobre o que é, gente, eles estão assim, eles fazem assim. Ou então, tem gente que chora. Gente, eu já vi tanto vídeo de casais que quando percebem que o bebê não é a menininha que eles tanto queriam, ou não é o menininho que eles tanto desejavam, imediatamente eles mostram no rosto a insatisfação e a tristeza por estar gerando uma criança que não é de acordo com o que eles sonhavam. Então, infelizmente, esse chá revelação, não estou dizendo que o chá revelação é ruim não, tá?
Eu estou dizendo que, infelizmente, o chá revelação, ele veio somente mostrar o que está passando no coração de muitos pais. De muitos pais que muitas vezes grávidos nutrem um sonho quase que doentio por ter uma criança de um determinado sexo e que quando descobre que essa criança não é o que eles queriam, existe uma rejeição. E ali, naquele momento, já começa esse problema na formação da verdadeira identidade dessa criança. E isso é muito triste, muito triste. A segunda coisa que os pais normalmente fazem e que pode prejudicar de uma forma muito significativa a formação da identidade dos filhos é a terceirização da educação. As crianças nascem com 3, 4 meses, elas já estão no berçário. Eu já fui coordenadora de berçário. Eu recebia crianças com 3 meses. Gente, graças a Deus, eu era coordenadora de um berçário, de uma escola confessional cristã, onde as monitoras, as professoras eram cristãs e a gente afirmava a identidade daquelas crianças todos os dias, e isso tudo com a palavra de Deus. Mas nós sabemos que existem escolas que não são assim. Infelizmente, nossos bebês têm sido entregues às escolas com 4 meses, 3 meses. Muitas vezes eles têm ficado na escola o dia todo. E ali, durante todo o dia, eles vão recebendo palavras, ministrações e ensino que não vem dos seus pais. Se eles estão ali recebendo isso, como que os pais podem garantir de que o que eles estão ouvindo é de fato o que Deus sonhou para eles? Tá dando para entender? E aí essas crianças vão crescendo. Se elas não vão para o berçário muitas vezes de forma integral, elas ficam de forma integral na infância, na primeira infância ou na segunda infância. Estão ali fora de casa o dia todo, ouvindo vozes e mais vozes que não são as vozes dos seus pais. Tanto que algumas crianças, alguns filhos, reproduzem falas e comportamentos que os pais desconhecem. Muitas vezes eles falam, mas onde que ele aprendeu isso? Isso não vem de mim, essa fala não vem de mim. Quem te ensinou isso? A terceirização da educação faz com que os filhos sejam educados por outras pessoas. E a formação da identidade de acordo com princípios e valores cristãos é tarefa dos pais. É missão dos pais. E tem pais aí abrindo mão dessa tarefa. E isso é complicado. Uma terceira forma da gente, infelizmente, afetar a formação da identidade real dos nossos filhos, de quem eles são, é a superproteção. A superproteção dos filhos. Tem pais, gente, que só faltam respirar pelos seus filhos. Tem pais que não permitem que os seus filhos, com responsabilidade, sejam ensinados e coloquem aquele ensino em prática. E muitas vezes os pais não percebem essa superproteção. Principalmente quando os filhos têm algum diagnóstico de alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma dificuldade motora ou alguma dificuldade cognitiva. Parece que os pais ainda crescem muito mais nessa superproteção. Isso acontece muito quando os próprios pais não foram protegidos pelos seus pais, se sentiram muito inseguros, sentiram falta dessa proteção e aí querem reproduzir tudo isso nos seus filhos e acabam super protegendo. E aí os filhos vão crescendo sem autonomia, eles vão crescendo
o tempo inteiro correndo para os pais para resolver qualquer problema, ao invés de buscar soluções nos princípios e valores cristãos para poder resolver as suas demandas. Essa semana eu postei um vídeo de um garotinho cego que quando ele cai, a mãe dele não ajuda ele a levantar. Gente, o que esse vídeo repercutiu de comentários dos mais diversos. Várias mães falaram, é isso mesmo, aquela mãe precisa deixá-lo, né, amadurecer, precisa deixá-lo vencer as suas limitações, porque essa mãe não vai estar ali por ele sempre. Outras pessoas, de forma nenhuma eu deixaria meu filho ali pedindo ajuda, pedindo socorro, e eu não ajudaria, e etc. E aí eu coloquei uma reflexão sobre isso no story. Eu disse, gente, a gente precisa entender que quando a gente olha com uma perspectiva de princípios e valores cristãos, quando a gente olha com uma visão cristã, pensando como Deus age conosco, será que Deus, nas nossas quedas, Ele imediatamente corre para nós e nos ajuda e nos livra e nos protege e nos livra de toda e qualquer frustração, não deixa a gente chorar, abraça, beija e não chora, eu tô aqui, eu te defendo, eu faço tudo por você? Será que Deus age assim com a gente? Será que Deus não permite que a gente se desenvolva e passe pelos processos para a gente amadurecer e se tornar mais forte? Será que quando a gente cai, está confuso, está perdido, Deus já chega com todas as respostas para a gente rapidinho? Aí a gente não precisa nem pensar? Será que quando a gente ora e fala, Deus, eu fui ofendida, aconteceu isso, luta por mim, Senhor, me defende. Será que Deus manda um raio fulminante lá de cima e vai lá na escola e xinga a diretora, xinga a coordenadora? Será que Deus faz essas coisas? Essa é minha filha, você não toca nela. Eu defendo ela. É só um exemplo, gente. A gente precisa entender que não é que nós vamos abandonar os nossos filhos. Não é que nós vamos deixar os nossos filhos entregues a si mesmos. Não. Pelo contrário, Provérbios fala que a criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar a sua mãe. Não é isso que eu estou falando, não. Nós estamos aqui com a missão de proteger os nossos filhos. Nós estamos aqui com a missão de educar e de formar os nossos filhos. Claro, tá? Mas nós precisamos de sabedoria, e sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus, para saber quando a gente deve intervir e quando a gente deve aguardar, para que os nossos filhos consigam resolver as situações por eles mesmos. Nós não podemos abandonar os nossos filhos, deixá-los entregues a si mesmos, de forma nenhuma. Mas também se nós continuarmos a super protegê-los, isso vai afetar a identidade deles. A Aline colocou aqui, sou filha, irmã e tia de cego e posso afirmar, essa mãe fez a melhor escolha. Com certeza, Aline, o coração da gente dói, mas a gente precisa fazer isso. Nós precisamos deixar os nossos filhos amadurecer. Senão depois eles crescem, se casam. Isso se casar, né? Porque senão fica sendo filhinho da mamãe a vida inteira. E aí depois que eles casarem, o primeiro problema, a primeira queda, a primeira dificuldade, eles voltam correndo para casa. Eu quero a minha mãe. Isso afeta significativamente a identidade deles. Gente, eu já falei para vocês 3 erros. Tá fazendo sentido para vocês? Aperta os coraçõezinhos aí, ó. Tá vendo esse coraçãozinho aí? Aperta ele aí para mim, para eu saber se tá fazendo sentido para vocês. Bora pro 4º erro. O 4º erro que nós cometemos e que tem sido muito frequente. Aperta os coraçõezinhos aí, gente. O 4º erro que nós temos cometido e que tem sido muito frequente nas famílias
é quando a gente deixa as crianças muito tempo na frente das telas. Na frente do videogame, do celular, da TV. Quando a gente deixa os filhos muito tempo nas telas, eles estão sendo educados por diversas vozes. Eles estão modelando a identidade de quem eles estão vendo. Se eles estão vendo um ator que não se comporta como um homem de verdade, eles vão modelar aquele comportamento. Se eles estão vendo uma mulher que veste roupas sensuais e o tempo todo é espalhafatosa, o tempo todo existe aquela erotização precoce, eles também serão afetados na sua identidade. Se nos jogos, o tempo todo, uma grande quantidade de tempo, eles estão ali lutando, tem muito jogo de lutinha, né, gente? Luta. Isso está afetando a identidade deles. A luta serve para quê? O homem, ele tem uma força, mas essa força, ela deve ser usada para quê? Se a menininha fica o tempo todo ali lutando, batendo, como isso vai afetar a feminilidade dela? A doçura, a leveza que a menininha tem? E eles vão encontrar tudo isso nos jogos, no videogame, na televisão e muito mais. Outro erro que os pais cometem, quando eles dizem palavras ou frases que desrespeitam os filhos. Ah, gente, isso é comum demais. Isso é comum demais. A educação, ela precisa ser respeitosa. Você não pode desrespeitar o seu filho. Não, cara, você é malandro demais. Você tá malandrando. Olha o que você tá fazendo. Você é um bosta. Gente, eu já ouvi isso tudo, tá? De boca de pais. Eu já ouvi. Ô filho, eu não tenho paciência pra você mais não. Você não vai dar em nada não, meu filho. Ó, pra você ver, nem para casa você consegue fazer. Eu não tenho paciência pra você mais não. Você é burro demais, você não é inteligente não. Ou tá lá conversando no telefone ou pessoalmente com a mãe, com outra mãe, com a vizinha. Ai, deixa eu te contar uma coisa, menina. E aí o filho tá do lado. A filha tá do lado. Você não tem noção aquele trabalho que aquela professora passou. Sinceramente, aquele trabalho foi pra mim. Porque meu filho não dá conta dessas coisas não. Meu filho não dá conta disso não. Ele do lado escutando. Ou a filha, né, do lado escutando. Aí a outra fala, nossa, é mesmo, que trabalho difícil. Olha, eu vou te falar, viu, uma coisa, ó. Esses trabalhos que a escola fica mandando é tudo pra mãe fazer. Porque esses meninos dão conta de nada, eles são tudo preguiçosos. Eles são tudo preguiçosos. A minha só quer acordar 10 horas da manhã. Aí eu tenho que ir lá e fazer o trabalho pra ela. Porque se eu não fizer, ela vai perder ponto. Tudo preguiçosa. Menina preguiçosa, menino preguiçoso. Na frente da criança. Falando no telefone, conversando com outra mãe a respeito da criança e a criança escutando. Você acha que essas palavras que você está proferindo não está atacando a identidade dos seus filhos? A Bíblia diz que assim como a gente pensa, a gente é. O que os seus filhos estão pensando deles mesmos? Sendo que a referência que eles têm de mundo é dada por você, mamãe e papai. O que eles vão pensar sobre eles mesmos? Quantas vezes eu ouvi criança falando, não, minha mãe falou que eu não dou conta disso não. Não, minha mãe falou que eu não posso fazer isso, porque eu não dou conta disso, eu não sei. O que a gente está falando para os nossos filhos? Como que nós temos atacado a identidade deles? O pior, quando acontece alguma situação, que às vezes, por exemplo, o menino desobedece, aí a mãe solta assim, tá vendo? Por isso que eu queria ter uma menina. Nunca quis ter menino, e veio você pra fazer isso comigo, né? Ai, tem paciência pra você não. Aí esse menino vai querer ser menina, pra agradar a mãe dele. Deu pra entender? Gente, detalhes, tá bom?
Mas é cada coisa que a gente escuta que os pais falam. Vocês não têm noção. Ou diretamente para a criança, ou para outras pessoas na frente da criança. É isso que acontece. Se você já falou alguma dessas palavras, sabe? Peça perdão a Deus e recomece, sabe? Recomece com palavras que vão trazer bênção para os seus filhos. Outro erro que os pais cometem, fazendo comparações. Você compara o comportamento dos irmãos, por exemplo. Eu vou te falar uma coisa, viu? O fulano nunca me deu trabalho, mas essa daqui, desde que nasceu, não me deu um pingo de sossego. Aí você fala sobre isso com outras pessoas. Ou então, você vai comparando, tá? Você vai comparando com as próprias crianças. Você vira pro seu filho e fala assim: meu filho, não tem condição não. Você viu o João? João, seu amigo, que é filho lá da minha amiga? Eu queria muito que você fosse igual ao João, viu? Porque o João, ele faz o para casa tão rápido e você fica enrolando. Não tem paciência, não. Por que você não é igual ao João? Ou então, compara com a irmã. Ou compara com o irmão. Nossa, menina, você é muito manhosa. Ai, que vozinha chata. Que preguiça de você. Ó, se posiciona, ó. Você tem que ser igual ao seu irmão, descolado. Entendeu? O seu irmão não me dá trabalho nenhum. Você fica... Percebeu? Triste demais. Ó, a Lene tá colocando aí. Triste demais. E a gente acha que as crianças não estão percebendo. A gente acha que as crianças estão entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E isso quando a gente não é muito mais desrespeitoso, né? Eu já citei esse exemplo aqui, que eu estava numa loja comprando um sapato para o meu filho, aí chegou a mãe com os dois filhos, uma menor e o outro maior. Aí na hora que a vendedora chegou para mostrar o tênis pro menino, na hora que a vendedora abriu, aí a menininha pegou e falou assim: o fulano, esqueci o nome dele, o fulano não vai gostar desse tênis não, isso aí não é o jeito dele não. Na hora, a mãe virou pra ela, na frente de todo mundo, e falou assim: cala a boca, você é intrometida demais. O seu irmão é que tem que falar se ele gostou, não é você não, fica calada. Você é intrometida demais. Na minha frente, na frente do vendedor, de quem quisesse ouvir. Cala a boca, intrometida. Imagina a vergonha que aquela criança que devia ter uns 8 anos ficou. Eu fiquei com vergonha para ela. Você acha que isso não vai atingir a identidade? Vai crescer insegura, necessidade de aprovação, de ser aceita. Tem uma pergunta aqui muito bacana. Muito bacana. Alguém perguntou aqui, olha... Mas comparar com um exemplo bom não seria incentivar a criança a melhorar também? A única comparação que nós temos que fazer é com Jesus. Jesus é perfeito. Então nós podemos dizer: filho, filha, olha o que Jesus fazia. Sabia que a Bíblia fala, lá, eu vou olhar a referência aqui e falo para vocês, mas em um dos evangelhos que quando Maria perdeu Jesus no templo, quando ela encontrou Jesus, Jesus falou com ela, falou: mãe, eu estava aqui na casa do meu pai, mas agora eu vou com vocês. E a Bíblia fala assim: e ele era obediente em tudo aos seus pais. A Bíblia faz questão de falar pra gente que Jesus era obediente em tudo aos seus pais, quando ele era criança. Então, se for comparar, compare com Jesus. Olha, filho, Jesus era obediente. Olha, filho, como que Jesus era inteligente? Jesus aprendeu a profissão do pai dele e ele fazia essa profissão muito bem. Filho, não significa, né, que você vai fazer a mesma profissão do seu pai. Claro que não, você tem liberdade de escolher. Mas olha como que Jesus era dedicado, como que Jesus estudava. Isso evita
que aquela criança se sinta menor do que o outro. Porque quando a gente mostra Jesus, a gente mostra um modelo que nós devemos seguir, um modelo de comparação saudável, e não um modelo de comparação onde a gente está mostrando ali para a criança que a gente gostaria muito que ela fosse ou se comportasse igual ao outro. Não, a gente tem que desejar que os nossos filhos sejam e se comportem como Jesus. Como Jesus, ou como aqueles que dizem, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então depende da forma como você fala, depende do tom, depende do olhar, depende da forma, tá? Próximo erro, gente, que o nosso tempo tá acabando. Os pais erram muito quando eles não interferem nas escolhas dos filhos. Gente, eu não vou aprofundar, mas os filhos, eles não têm condições de fazer escolhas assertivas sobre tudo na vida, não. Devido a questões biológicas, eles têm um córtex pré-frontal que é responsável pelas funções executivas, pela tomada de decisão, pelas emoções, e esse córtex pré-frontal não é completamente formado. E porque ele não é completamente formado, os filhos, eles são tendenciosos a querer imitar o comportamento de outra pessoa, a querer modelar aquilo que chama a atenção deles ou aquilo com que eles se sentem mais confortáveis. Então, as escolhas dos filhos normalmente serão mais tendenciosas no sentido de se agradarem ou agradarem o outro. Não são escolhas assertivas muitas vezes. Então, essa história da gente falar assim, eu não posso interferir na escolha dos meus filhos. Não, outro dia a gente viu uma reportagem de uma menina de 10 anos e um menino de 11 anos que estavam namorando. E aí, quando a mãe foi entrevistada, a mãe disse assim, a vida é dela, ela faz o que ela quiser. A vida é dela, com 10 anos. Outro dia nós vimos uma reportagem e eu até publiquei, esse artigo ou essa entrevista, não me lembro bem, de uma mãe dizendo que o filho, ele se sente diferente do que o sexo biológico dele mostra e que ela não pode interferir, porque a vida é dele e a escolha é dele. E ele tem 7 anos. Então, que ela vai incentivar ele a ser o que ele deseja. Nós erramos quando nós não interferimos nas escolhas dos nossos filhos. Nós temos que mostrar para eles, biblicamente, princípios e valores cristãos que se referem à identidade deles. Deus nos deu a missão de formação e educação dos nossos filhos. Nós não podemos negligenciar essa missão, não interferindo nas coisas que os filhos muitas vezes sentem, dizem, pensam ou se comportam. Nós precisamos interferir, porque eles ainda não têm o córtex pré-frontal formado para tomar decisões assertivas. Na maioria das vezes, eles ainda não conseguem. Eles são levados pelas circunstâncias e pelo encantamento do momento. Se muitos adultos já são levados, imagina as crianças. Deu para entender? Ok? Bom, outra coisa que interfere na formação da identidade dos filhos é quando a gente decide ser amiguinho dos filhos. A gente negligencia a nossa autoridade dada por Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ser amigo ou amiga dos seus filhos, mas a amizade não pode ser um ponto de partida para a educação dos filhos. Toda casa, todo relacionamento familiar é feito de autoridade e vínculo. Mas a autoridade vem primeiro. Deus nos deu autoridade para educar os nossos filhos. E se você é apenas amiguinho, seu filho vai decidir se ele vai querer fazer ou não o que você quer. Você é só amigo. Você não tem autoridade para mandar ele fazer nada. E aí você está interferindo na identidade dele. Ele não está sabendo de fato quem ele é. Vamos lá, gente. 8ª. Uma outra coisa que interfere, tá bom? Na formação da identidade dos filhos
é quando você deixa os filhos sem um estudo constante da Bíblia. A única coisa que vai trazer o fundamento de que eles precisam é o que está escrito na Bíblia, tá? Não adianta nada você vir com regras, você tentar explicar as coisas por você mesma. Toda regra ela é vazia de significado quando ela não tem um fundamento, tá? E o fundamento que nós temos é a Bíblia. Então, qualquer coisa que você for explicar, vai na Bíblia, procura um versículo, fala alguma coisa. Eu contei isso daqui também na live, não sei se vocês ouviram. Teve um dia desses, o meu filho estava com umas situações com a minha filha, com a irmã, né? A irmã mais nova provocando ele, e ele sem paciência, e ele bravo, e ele brigando. E eu falando pra ele, filho, tenha paciência. Tudo por mim mesma, né? Filho, por favor, tenha paciência. Filho, você precisa se controlar. E aí a irmã mexia com ele, e ele, mas eu não aguento me controlar. E eu, filho, presta atenção, você é maior. Isso tudo por eu mesma, olha só, por eu mesma. Você é maior, a sua irmã é menor. Você precisa se controlar, você precisa entender, ignora. E aí ela continuava mexendo com ele, ele bravo. Por fim, ele virou pra mim e falou, mãe, eu não consigo me controlar. Aí na hora que ele falou assim, bravo, na hora me veio assim, Andréia, regra por regra, ensino por ensino, é vazio de significado. Você precisa ir na palavra de Deus. Aí eu falei, tá bom, filho, vem cá. Chamei ele, abri o computador, fui lá no Google, tô ensinando pra vocês o caminho das pedras, hein? Fui lá no Google e digitei assim, versículo que ensina sobre o homem aprender a se controlar. Foi desse jeito, gente. Versículo que ensina o homem a aprender a se controlar. Aí na hora apareceu um versículo que estava escrito assim, melhor é o homem que sabe controlar o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Ah, gente. Aí continuava, melhor é o homem que... Como é que é? Melhor é o homem paciente do que um herói de guerra. E meu filho gosta muito dos super-heróis, né? Aí foi minha deixa. Eu falei, filho, olha o que a Bíblia está dizendo. Que é muito melhor um homem que consegue se controlar do que alguém que conquista uma cidade. Já viu os super-heróis conquistando? A Bíblia fala que é melhor quem consegue se controlar. Sabe por quê? É muito difícil a gente controlar a nossa raiva. Então, se você conseguir, você vai ser melhor do que até conquistar uma cidade. Falei com embasamento bíblico. Aí ele falou, tá bom, mãe, tá bom. Aí, ótimo, eu fui fazer outras coisas. Aí a irmã mexeu com ele de novo. Aí ele, Manuela. Aí eu só cheguei pra ele, filho, é melhor o homem que sabe se controlar. E ele, tá bom, mãe, já entendi. Eu vou me controlar. É isso, gente. Você precisa ter com seus filhos um estudo constante da Bíblia. Você precisa ler com seus filhos versículos bíblicos constantemente, histórias bíblicas constantemente. E quando eu falo constantemente, se não for todos os dias, é todos os dias. Todos os dias tem que sair alguma coisa da sua boca sobre a Bíblia. Porque é isso que vai fundamentar a identidade deles. 9. Nona coisa que fazemos de errado e que muitas vezes atrapalha a formação da identidade dos nossos filhos. Quando a gente expõe a vida deles para outras pessoas e a gente faz eles passarem vergonha. Às vezes você está conversando com a avó, às vezes você está conversando, igual eu falei, com a amiga, está conversando até com o pai. Você fala de alguma coisa que o filho fez de uma forma pejorativa. Ironicamente. A Bíblia diz, pais, não provoquei os seus filhos à ira. Ironicamente, fazendo hora com a cara deles. Chamando eles de qualquer coisa.
só por causa de um erro que eles cometeram. Aí ri, conta pra avó e ri, conta para outras pessoas e ri na frente da criança, a criança fica envergonhada. Você prejudica a identidade dos seus filhos e isso é muito sério. Eles crescem inseguros e com necessidade de aprovação. E por último, 10. 10, porque eu falei que hoje eu ia falar de 10. Quando a gente obriga os filhos a nos obedecerem por ameaça e com palavras agressivas. Gente, os nossos filhos, eles precisam nos obedecer porque eles têm admiração por nós, porque eles enxergam tanta sabedoria no nosso agir e no nosso falar, que eles entendem que nós somos dignos de confiança. Eles nos amam tanto que eles ficam tristes por entristecer o nosso coração. Tá dando para entender? É o mesmo sentimento que nós temos que ter com Deus, é a mesma disposição. Nós amamos tanto a Deus, nós sabemos que Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que Deus é tão digno de confiança, que quando a gente desobedece, quando a gente pisa na bola, quando a gente desobedece, a gente fica triste de entristecer o coração de Deus. Deus não precisa nos ameaçar, falar palavras agressivas com a gente para que a gente obedeça. Não, nós obedecemos porque nós confiamos. E é assim que os nossos filhos têm que ser com a gente. A ameaça tem prazo de validade, porque quando eles se tornam adolescentes, ou eles ficam completamente passivos, sabe aqueles bundão mesmo, que faz tudo que a mãe fala ou o pai fala, sem questionar nada, que vira saco de pancada das pessoas, ou eles se rebelam. E aí eles começam a enfrentar. E aí eles não têm mais medo. E a ameaça já não vai mais servir de nada. A ameaça tem prazo de validade. E ela interfere na identidade dos filhos, deixando-os ou uns bundões passivos, saco de pancada, ou tornando eles agressivos, estúpidos, porque eles querem se revoltar com todo e qualquer tipo de ameaça que eles possam sofrer. Percebeu? Então não ameace seus filhos. Que eles entendam que você é digna de confiança e que eles podem confiar em você. E isso tudo tem que ser pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então aqui hoje eu elenquei os 10 principais erros. Já me lembrei de mais alguns. O pessoal aí já deu um joinha falando que quer que eu continue falando sobre isso posteriormente. Vou falar sim, tá bom? Contem comigo. Me perguntaram aí também se essa live vai ficar salva. Como eu disse, vou deixar salva somente até amanhã, tá bom? Para que quem entrou atrasado consiga assistir. Se você quiser encaminhar também para alguém, já fala, vai ficar salva só até amanhã. E aí você já encaminha, porque amanhã eu tiro ela do ar. Por quê? Porque eu quero vocês nesse compromisso aqui comigo, tá bom? Juntinhos aqui comigo, quero vocês junto comigo. Sempre que a gente tiver live. Normalmente eu faço live todas as segundas-feiras. Só quando acontecer alguma viagem, alguma situação que pode acontecer de não fazer. Mas toda segunda-feira eu tô aqui juntinho, educando crianças com você. Orem por mim, essa semana estarei lá em Aracaju. Vou falar para os pais lá de Aracaju, vou falar para professores. Vai ser um momento muito legal, muito bom. Se o Espírito Santo lembrar vocês, orem por mim. Peça a Deus para me dar sabedoria, entendimento, para que eu não fale nada de mim, mas que eu fale aquilo que Deus deseja para o coração de cada pessoa que vai escutar. Combinado? Posso contar com vocês? Encaminhe essa live, comente ali debaixo dela para que o Instagram entenda que essa live é relevante. Todo comentário, toda curtida, mais do que curtida, viu, gente? Curtida ficou comum, mas os comentários e quando você compartilha, o Instagram entende que a live é muito relevante. E aí ele sugere essa live para outras pessoas. Então, eu conto com vocês, tá bom? Um beijo
e até a próxima. Tchau, tchau.